Jorge. Pastor Jorge é missionário da Junta de Missões Mundiais, está aqui, na verdade, desde ontem. Teve um momento muito especial ontem aqui com os adolescentes da nossa igreja, onde ele contou um pouco do testemunho, do chamado dele. Os adolescentes puderam perguntar algumas coisas, e ele disse que quando ele estava no Vietnã, ele andava muito de moto. E a primeira pergunta que fizeram era se ele costumava dar grau nas motos lá do Vietnã, não é? Mas, enfim, ele foi missionário no Vietnã, foi missionário na Tailândia e na Malásia. E hoje está aqui com a gente. Para mim, eu tenho na minha cabeça assim, que quem morou na Tailândia luta Muay Thai. Aí eu perguntei a ele, ele disse que não. Eu disse, porque se você lutasse, eu ia chamar para tirar 2 minutinhos sem perder a amizade. Né? Sem perder a amizade. Mas estar aqui com você é um prazer muito grande. Tá? O pastor Jorge, missionário, é casado, ele pode falar um pouco da família, tem 3 filhos também, e nós precisamos estar orando por ele também, porque Deus já tem indicado alguns planos aí para ele. Vamos orar pela vida dele. Chamou o pastor Farley. O pastor Farley conheceu também o pastor Jorge lá na Malásia, né? Atuaram juntos lá na Malásia. Eu vou pedir ao pastor Farley para que esteja orando pela vida do pastor Jorge. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de nos reunirmos aqui para celebrar não só o Deus de missão, o Deus de missões, mas também, Deus, para entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos consagrar agora, Deus, a vida do pastor Jorge, te pedir, Senhor, que ele possa ser instrumento teu para falar as nossas vidas, que possamos sair daqui impactados e transformados pelo poder da tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que bom, estive ontem com os adolescentes, foi um tempo muito precioso. Eu gosto muito de falar para esse público. Eu tenho por mim que esse público, os adolescentes, tem um grande potencial e que é nossa inteira responsabilidade investir na vida dessa juventude. Enfim, discipulá-los e caminhar junto com eles. Tive o prazer de reencontrar com o Farley, com a Laila. Eu estava na Malásia, quando eles chegaram lá com os radicais, eram 10 radicais. Eu me lembro que eu aluguei uma casa para eles lá, na cidade onde eu morava. Eles ficaram ali para fazer inglês e para ter uma aculturação, para depois seguirem para a China. E quando eles chegaram lá, os radicais tinham várias regras, né, que funcionavam muito bem no curso, e nem tanto no campo. E me lembro que eu tinha um carro que cabia 7 pessoas. E o primeiro dia que eu aluguei a casa para eles, o Farley me ligou. O Farley era líder do grupo, muito bem organizado, muito bem esquematizado com as suas coisas e tal. E ele me ligou e falou assim: Jorge, nós precisamos de fazer uma compra. Eu falei, pois não, estou indo aí. Quando eu cheguei lá, os 10 entraram no meu carro. E aí eu pensando no caminho, esse negócio não vai dar certo. Aí eu levei eles no supermercado, parecia uma passeata, né? Agora imagina, um país muçulmano com um monte de estrangeiro rodando dentro do supermercado. Eu falei, essa foi a primeira e a última. Na semana seguinte, o Farley me ligou e falou, Jorge, nós precisamos de fazer uma compra. Eu falei, tudo bem, estou indo aí. Quando eu cheguei, os 10 saindo, eu falei, onde vocês pensam que vocês vão? Nós vamos ao supermercado. Eu falei assim, comigo mesmo não, porque comigo só vão 2. Vocês façam uma lista aí do que tem que comprar. E assim, eles fizeram. Ficaram ali aproximadamente 6 meses, depois seguiram para a China. Meu nome é Jorge Siqueira, sou missionário da Junta de Missões. Eu estive no Sudeste Asiático por 9 anos, na Malásia, que é um país muçulmano, depois na Tailândia, que é um país budista, onde 95% da população é budista,
e depois no Vietnã, que faz divisa ali com a China. Eu vou falar um pouco mais disso no domingo à noite. Eu trouxe fotos, um testemunho sobre aquilo que tem acontecido no campo. E esses 3 encontros que a gente tem, esses 3 encontros, ele tem a intenção que a gente faça uma caminhada progressiva. Eu quero hoje à noite falar da nossa responsabilidade, da nossa responsabilidade, da nossa missão, da nossa tarefa enquanto igreja e também individualmente. E eu quero usar esses 3 momentos para que a gente reflita sobre isso. E nesses 3 momentos eu trouxe 3 figuras que não são hierárquicas, não existe hierarquia nessas 3 pessoas, e que a gente às vezes quando fala de uma ou de outra, a gente costuma às vezes criar uma certa hierarquia, mas não existe. Eu queria que a gente pensasse na nossa missão, na perspectiva do Pai, e amanhã de manhã a gente pensasse na nossa missão, na perspectiva do Filho, e no domingo à noite a gente pensasse na nossa missão, na perspectiva do Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Me lembro que quando eu estava na Malásia, eu conheci um jovem que eu sou formado em educação física e também sou formado em teologia. Então, a minha plataforma de visto era treinador de futebol. Então, eu trabalhava como head coach nas escolas de futebol e com isso eu conseguia visto. Então, era a minha plataforma de visto. E eu treinava uma escola de futebol na Malásia. E a Malásia é constituída por 3 culturas. O lema da Malásia é One Malaysia. É como se fosse uma Malásia para 3 culturas. Então lá você tem os indianos, você tem os chineses, você tem o malay, o malaio. O malaio é como se fosse o nosso indígena aqui, só que eles são em grande número e eles têm muito poder no contexto social. E eles tomam conta da política. Os indianos cuidam dos serviços mais básicos do país, apesar que tem muitos indianos ricos, e os chineses são os detentores do dinheiro, das grandes empresas. Então, os chineses e os indianos, eles podem frequentar igrejas, e lá até tem igrejas grandes, mas o malaio não pode frequentar sob pena de prisão. Então, esse é mais ou menos o contexto da Malásia. Eu treinava numa escola de futebol, e eu me lembro que tinha um jovem que ele era fascinado em futebol, e ele gostava muito de mim por ser treinador de futebol. Na cultura asiática, eles respeitam muito a figura do professor. É impressionante o respeito que eles têm pela figura do professor. Coisa que acontecia no Brasil há uns anos atrás aí. E eu me lembro que esse jovem, ele vivia querendo marcar alguma coisa comigo. Sempre quando acabava o treino, ele chegava perto de mim, me ajudava a pegar as bolas, ajudava os outros auxiliares a pegar o material, enfim. E ele falava para mim: coach, treinador, você pode almoçar comigo? Mas eu não me interessava muito pela amizade daquele jovem, eu não tinha muita proximidade, não tinha muita afinidade, e enfim, eu não tinha muito assunto para ficar com aquele jovem. E ele insistiu por meses nessa ideia de comer comigo. E um belo dia eu resolvi aceitar. Eu falei: eu vou almoçar com esse menino, porque ele não vai parar de me pedir para almoçar comigo. Era um jovem adolescente, no meio da adolescência, 16, 17 anos, e eu resolvi. Ele era indiano, e ele me levou para comer numa barraquinha, numa refeição de rua. Uma barraquinha de um indiano, e era uma barraquinha bem simples na rua mesmo. E eu fui nessa barraca e os indianos têm costume de fazer alguns pães e tal. E a mesma pessoa que fazia o pão também era o garçom que servia a mesa. Nós sentamos numa mesa e o garçom veio, ele estava com um pano, que era também a pessoa que era o cozinheiro, ele estava com um pano no ombro, e ele veio com esse pano, e ele tirou o pano do ombro quando a gente sentou na mesa, e ele limpou a mesa. E ele falou para a gente assim: vocês gostariam de comer o quê? Nós fizemos o pedido de um pão, ele foi e pegou os pratos. Com o mesmo pano que ele limpou a mesa, ele limpou o prato e os talheres. E aí ele colocou os talheres, eu fiquei olhando para ele, e ele então voltou para fazer o pão. E ele ficou na chapa fazendo o pão, e é uma cena muito bonita, porque eles rodam o pão, eles abrem o pão, e estava quente a chapa, e ele começou a transpirar.
Com o mesmo pano que ele havia limpado a mesa, havia limpado os pratos e os talheres, ele também limpou o suor da testa. E eu percebi que ele já devia ter feito isso outras vezes durante o dia, porque era na hora do almoço. E depois que ele limpou a mesa, ele limpou também o rosto, ele limpou também a chapa onde ele estava fazendo o pão. Aí eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Imediatamente eu pensei que eu não devia ter aceitado aquele convite, enfim, mas eu já estava ali, eu resolvi almoçar com aquele jovem e prosseguir com essa tarefa de estar com esse jovem. Se eu não tivesse ido naquele almoço, eu teria perdido uma das maiores oportunidades de fazer uma amizade que mudou a minha forma de enxergar o mundo. Aquele jovem foi na minha vida um exemplo de dedicação, de amor, de carinho. Aquele jovem me fez enxergar a cultura de uma forma diferente. Se eu tivesse desistido diante das coisas que eu vi, fatalmente, eu não tinha feito uma amizade que transformaria a minha vida. E eu fico pensando, qual é o nosso limite? Quantas milhas nós andamos? O quanto nós nos dedicamos às pessoas que nos cercam? O quanto a nossa paciência, o quanto a nossa limitação, o quanto os nossos traumas, o quanto a nossa forma preconceituosa de enxergar o outro nos priva de relacionar, nos priva de aceitar, nos priva de acolher. Pensando no Pai, eu gostaria que a gente refletisse qual é a nossa missão. Convido vocês para que vocês abram as Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Esse é um texto bastante conhecido, é a parábola do filho pródigo. Mas eu gostaria que vocês trocassem o nome dessa parábola. Esse texto, o título da parábola não é um escrito bíblico, o tradutor deu essa sugestão da parábola do filho pródigo, e a gente conhece o texto como a parábola do filho pródigo, mas para mim, o centro dessa parábola não é o filho pródigo. O centro dessa parábola é o pai. Ela não está falando sobre o filho pródigo, ela está falando sobre o pai. E eu gostaria que a gente lesse nessa perspectiva. Qual é a nossa missão? Na perspectiva do Pai. O que o Pai espera que nós sejamos na nossa tarefa, na nossa missão. A partir do verso 11. E Jesus continuou. Se Jesus continuou, algumas coisas aconteceram antes, e a gente vai retomar esse Jesus continuou. Jesus continuou. Havia um homem e tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá dispensou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés,
Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: você não sabe? Seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos os anos tenho trabalhado como um dos teus escravos ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho também é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, do seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe de uma coisa? Essa parábola é uma parábola que parece uma novela sem fim, parece um filme sem fim, parece uma série sem fim. Vocês percebem que a cena acaba justamente na porta da festa? O pai faz uma festa para receber o filho que havia gastado tudo de uma forma irresponsável. Esse filho mais novo pede a herança, a sua parte na herança para o pai. Ele vai embora, gasta tudo. Quando o filho está retornando, o pai o recebe de volta. E o pai então, mais que isso, mais do que recebê-lo de volta, o pai resolve fazer uma grande festa, porque o seu filho estava voltando. E o filho mais velho então se ira com a decisão do pai, com o comportamento do pai, e ele questiona o pai bem na porta da festa, porque a festa está acontecendo, o banquete está acontecendo aqui, e quando o filho fica sabendo que a festa, que o filho mais velho fica sabendo que a festa é para o filho mais novo, ele vai até a porta da festa, o pai sai até a porta da festa e começa a conversar com o filho mais velho. E aí a gente não sabe o que acontece depois disso. A gente não sabe se o filho entra. A gente não sabe o que acontece, porque a parábola acaba justamente aqui. Qual é a nossa missão? Escutar a dor do próximo. Sabe onde a história começa? A história começa justamente no mesmo capítulo de número 15, no verso de número 1 e 2. Voltem lá no capítulo de número 15, no verso 1 e 2. Deixem as Bíblias de vocês abertas nesse texto, os celulares, nesse capítulo de número 15 do livro de Lucas. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está num jantar. Jesus está num banquete junto com os pecadores. E chega na porta os senhores da lei, os religiosos, as pessoas que frequentam o templo, as pessoas que cantam, as pessoas que sabem sobre as escrituras sagradas. Elas chegam na porta da festa, quando Jesus está em um banquete com os pecadores. E Jesus então, e eles começam a questionar por que Jesus estaria sentado com os pecadores. A mesma cena que nós temos no final da parábola do filho perdido. Então Jesus levanta e vai em direção aos religiosos, aquelas pessoas que sabem das leis, que sabem dos princípios. E essas pessoas começam a questionar Jesus, e Jesus então começa uma série de três parábolas, para esses homens religiosos na porta do banquete. Então Jesus então começa com a primeira parábola, a parábola do filho perdido.
Jesus começa com a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida é bem conhecida. Uma ovelha estava no aprisco, eram 100 ovelhas, e uma ovelha se perde. Então o pastor vai em direção, em busca dessa ovelha. Eu não sei se vocês, a gente não é acostumado muito com ovelhas, mas ovelha é um animal extremamente frágil. Ovelha é um animal muito medroso, ao ponto de alguns pastores terem que carregar algumas ovelhas no colo, e quando elas bebem água, elas se assustam no espelho da água com o reflexo da sua própria imagem, e elas não conseguem beber água. Então é um animal extremamente dependente também do pastor. E eu fico pensando nessa ovelha perdida. E eu fico pensando nessa ovelha em apuro e quantos gritos essa ovelha não deve ter dado em meio à noite. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um cachorro na rua, que você tem a sensação que esse cachorro está perdido. Eu não estou falando do caramelo. O caramelo sabe até quando o sinal fecha e quando o sinal abre. Eu estou falando daquele cachorro que você olha e pensa assim, esse cachorro está perdido. Você percebe que o cachorro está amedrontado, você percebe que ele não sabe onde ele deve fazer, você percebe que ele não sabe o que é fluxo de carro e trânsito, e ele está totalmente inseguro. E essa é a sensação da ovelha perdida, e essa ovelha grita. Eu trabalhei num hospital de doentes terminais em cuidados paliativos, no INCA, no Rio de Janeiro. E eu nunca tinha tido uma experiência tão próxima com a morte como eu tive nesse hospital. As pessoas vão para lá em estado terminal e elas estão muito perto da morte. E eu trabalhava com capelania, e me lembro que quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu fiquei muito sensibilizado, porque eram experiências fantásticas. Conversar com uma pessoa que está muito próximo da morte, te remete a sensações, e eram coisas que eu não tinha vivido ainda. E eu trabalhava uma vez por semana, num horário determinado, e eu ia fazer as visitas, e eu conversava com as pessoas, e eu ia para casa, e eu pensava assim, nossa, eu não posso, eu quero que chegue logo a semana que vem, porque eu quero continuar aquele assunto, e a semana seguinte voltava, e quando eu chegava no hospital, eu comecei a perceber que a conversa que eu havia tido na semana passada, ela jamais poderia terminar na semana seguinte. Porque todas as vezes que eu chegava no quarto, a placa que estava, a tarjeta que estava com o nome da pessoa, já não era mais aquela pessoa, porque aquela pessoa havia morrido. E eu resolvi então levar aqueles encontros, aquelas visitas, aquele momento de capelania, aquela conversa, como se fosse a última conversa que eu teria. E eu comecei a perguntar algumas coisas para as pessoas, assim, o que você não fez que você gostaria de fazer? Qual era o seu maior sonho? O que você poderia fazer se você fizesse de novo? E eu escutava ela dizendo, como se fosse a última conversa que eu teria com aquela pessoa. E eu fiz dessa forma. Eu nunca escutei as pessoas dizendo assim, eu me arrependo da fazenda que eu não comprei, da viagem que eu não fiz, do carro que eu não tive, dos bens que eu perdi. As pessoas nunca falavam de coisas. As pessoas sempre diziam, eu me arrependo porque eu não dei um abraço no meu irmão, eu arrependo porque eu magoei profundamente a minha esposa, eu me arrependo porque hoje eu estou morrendo e eu não posso conversar com a pessoa que eu mais amo e dizer o quanto eu errei com ela. As pessoas nunca falavam de coisas, as pessoas falavam de pessoas. Não perca o seu tempo com coisas, invista a sua vida em pessoas. A nossa vida é muito curta para que a gente gaste ela com coisas que não vale a pena viver. Nós temos que entender qual é a nossa missão. E a nossa missão é escutar o próximo. E escutar é muito mais do que ouvir. Escutar é ter atenção no que se fala, é ter momento de qualidade com quem fala. Resgatar o perdido significa usar o seu coração para enxergar
a dor do próximo. Qual é a nossa missão na perspectiva do Pai? A nossa missão é escutar o próximo, e a nossa missão é ver a dor do próximo. E a segunda parábola que Jesus usa é a parábola da moeda perdida, a parábola da dracma perdida. Então Jesus, como pai, no final da parábola do filho perdido, começa essa sequência. E nessa sequência ele começa a exaltar a importância de achar o que se foi perdido. E ele chega a dizer que há festas nos céus. E com isso ele aponta diretamente para a nossa responsabilidade, aquilo que é mais importante na nossa vivência, que é resgatar aquilo que se perdeu. Enxergar a dor do próximo, ver a dor do próximo. Interessante que a parábola da moeda perdida é uma parábola simples também, até parece uma história meio infantil. Uma mulher que perdeu uma moeda, e ela fica muito preocupada em achar essa moeda, e então ela acende uma lamparina, uma candeia, e ela começa a procurar, porque ela sabe que aquela moeda é importante para ela. As mulheres na época, elas tinham tiaras, e essas tiaras eram cravejadas por essas moedas. E essas moedas tinham não só um valor financeiro, mas também um valor sentimental. Porque essas mulheres ganhavam essas moedas antes do casamento, e elas iam cravejando essas moedas, colocando essas moedas na sua tiara, porque isso era um salvo-conduto. Se o marido fosse para a guerra e ela perdesse o marido, ela tinha aquelas moedas para se sustentar. E as moedas, durante o casamento, era dado pelo pai, pela mãe, pelos tios, por pessoas muito próximas. Então aquela moeda não tinha só um valor financeiro para aquela mulher. Aquela moeda tinha um valor sentimental muito grande. Quando aquela moeda cai no chão, ela imediatamente fica preocupada em achar e resgatar aquela moeda. No norte da Inglaterra, um homem viajava em um trem, e a viagem era longa, e a noite se aproximava, e esse homem estava com 3 crianças pequenas, e uma das crianças, uma criança de colo. E a noite começou a entrar, e a criança que estava no colo desse homem, dentro do vagão, começou a chorar. E ela começou a chorar, e ela não parava de chorar, e o choro começou a ficar insistente, e o choro começou a incomodar as pessoas que estavam no vagão, e a madrugada entrava, e o choro da criança era incontrolável, e as pessoas se inquietavam com o choro da criança, quando um homem levantou no vagão e disse assim: cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança que não faz ela parar de chorar? Então o pai, com a criança no colo, disse: a mãe dele está no vagão de trás, em um caixão. Ela morreu, e era um sonho dela ser enterrado na sua cidade natal. E eu não tinha ninguém para que viajasse comigo, que tomasse conta das crianças. E então eu vim com as crianças, e eu não consigo fazer o meu filho parar de chorar, mas eu não podia deixar de atender o pedido da minha esposa. E as pessoas se compadeceram com a história do homem, e uma mulher que estava amamentando disse: olha, eu estou amamentando, e eu conheço esse choro é de fome, e essa criança está com fome, me dá ela aqui que eu vou ajudar o senhor. E as pessoas começaram a se compadecer com a dor daquele homem, e então algumas pessoas falaram: não, a gente pode dar comida para os seus filhos, vamos levar eles para um próximo vagão. E as pessoas então usaram de misericórdia do coração para atender a dor daquele homem. Quantas vezes nós não conseguimos ver além da aparência? Quantas vezes nós não sabemos o que tem por trás da dor das pessoas? Quantas vezes nós julgamos pelo choro da criança que nos incomoda? Quantas vezes nós julgamos pela situação que não nos deixa aproximar das pessoas que nos cercam? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? A vida é breve, a viagem é curta, e nós devemos
entender com profundidade aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A nossa missão na perspectiva do Pai é escutar a dor do próximo, assim como o pastor escuta o grito da ovelha na escuridão. E a nossa missão na perspectiva do Pai é ver a dor do próximo, assim como a mulher vê a moeda caída. E ver é mais do que enxergar, porque ver é ver com profundidade. Se a gente lê esse texto de uma forma mais apaixonada, a gente consegue ver a figura da Trindade sendo ali exposta por Jesus. Quem na Bíblia é o bom pastor? Jesus. Quem é o fogo? Quem é simbolizado como fogo no Novo Testamento? O Espírito de Deus. Então a gente tem o bom pastor, o pastor que procura a ovelha, Jesus Cristo. Nós temos no fogo que procura a moeda, o Espírito de Deus. E nós temos na última parábola a figura do Pai. Nós devemos, muito mais do que ver e enxergar, nós devemos também sentir a dor do próximo. E é isso que significa a palavra compaixão. Lembra que o pai vê o filho e ele se enche de compaixão? Compaixão é isso, é sentir a dor do próximo. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguma cena no Instagram ou enfim na televisão. Eu estava assistindo esses dias para trás um terremoto que aconteceu e o terremoto foi no Marrocos há um tempo atrás e devastou completamente o país. E eu vi um homem em cima dos escombros, e eu vi uma mulher, uma repórter, e não tinha mais ninguém, porque não tinha chegado ainda o socorro naquele vilarejo, e só escombros pela cidade. A repórter então vem em cima daqueles escombros, daquele homem, com as mãos sujas de sangue, com as unhas sendo arrancadas, escavando com a sua própria mão, e a repórter pergunta: o que o senhor está fazendo aí? E ele disse assim: aqui embaixo está a minha esposa, está toda a minha família, os meus filhos, e eu consigo ainda escutar a voz da minha filha, e eu não posso sair daqui enquanto eu não tirar a minha família daí de baixo. Eu tenho que ficar aqui. Enquanto eu assisti aquela cena, eu senti um pouco da dor daquele homem. Eu senti um pouco do que aquele homem está sentindo. E o nome disso é justamente compaixão. Sentir a dor do próximo. Mas o pai leva isso a outro nível. Ele só não sente compaixão pelo filho. Ele vai em direção ao filho, para que a dor do filho seja minorada, para que a dor do filho seja diminuída, para que a dor do filho seja amortecida com o seu abraço. Não sei se você consegue ver a cena, mas um filho vai embora de casa e quando ele volta, eu já tive muito contato com árabes e com pessoas do Oriente Médio, e eu já usei roupas também árabes para sair com os meus amigos. Eles usam um vestido que bate quase no pé, um pouco mais acima da canela, embaixo disso é uma calça, enfim, mas esse vestido não é totalmente flexível. E eu imagino esse pai vendo o filho se aproximando e ele erguendo a barra do vestido para que possa dar um pouco de flexibilidade para a sua corrida. E é um senhor de idade, o que não costuma acontecer numa cultura no Oriente Médio, porque o respeito pelo mais velho é muito grande. Mas esse homem resolve quebrar alguns protocolos e ele então resolve erguer o seu vestido e ele corre em direção ao seu filho. E ele vê o seu filho, e o filho totalmente constrangido por uma série de coisas que havia acontecido e muito arrependido, e o pai não quer saber do que aconteceu. O pai quer saber do abraço, e ele não quer saber só do abraço, ele quer saber da festa. Ele quer saber da festa, porque a felicidade em receber o seu filho de volta é muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que recebe a herança na cena do filho rebelde? Quem é que recebe a herança? Quem é que recebe a herança? Os dois recebem a herança.
não é só o filho mais novo que recebe herança. Aí no verso de número 12, diz assim, capítulo 15, o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O irmão mais velho tinha a faca e o queijo na mão, para ser justo como ele diz ser, e dizer assim, não ouse fazer isso, respeite o nosso pai, porque o nosso pai ainda está em vida, e quem é você para querer pedir herança do nosso pai, que ainda vivo está, como se ele tivesse morto? Só que ao contrário disso, o filho mais velho também recebe a sua herança. E eu disse para vocês que essa parábola não fala sobre o filho mais novo, e ela também não fala sobre o filho mais velho, mas a centralidade da parábola é o coração do pai. O texto não nos convida para ser filho mais novo, o texto não nos convida para ser filho mais velho, o texto nos convida para ter um coração como o coração do pai. Eu sei que na jornada e na história da nossa vida, o nosso lugar se confunde. Confunde significa fundir numa só. Às vezes a gente é filho mais novo, com o coração machucado, com saudade do colo do pai. Às vezes a gente é filho mais velho, apontando o dedo para as pessoas que estão na nossa volta, achando que somos senhores das regras e que sabemos o verdadeiro caminho a ser trilhado. E às vezes também somos o coração do pai. Mas Jesus insiste com aqueles homens na porta do banquete, que eles devem ter um coração como o coração do pai, porque esse coração é o coração generoso. Sabe por quê? Porque o banquete é de todos, o banquete é para todos, a porta do banquete está aberta, porque o banquete é do pai, e a nossa tarefa é, junto com o pai, celebrar no banquete, sentar, comer e entender que a convite do pai, qualquer um pode entrar. A nossa tarefa é a tarefa do coração do pai. Na perspectiva do pai, a nossa missão é uma missão de enxergar com profundidade a miséria da humanidade. A palavra misericórdia é uma das palavras mais bonitas na língua portuguesa. Em outros idiomas, nem tanto. Misericórdia é a junção de duas palavras. Miséria, córdia, coração. É você usar o coração para enxergar a miséria do próximo. Eu queria terminar mostrando para vocês um banquete para que eu fui convidado. Eu queria que vocês ficassem com essa cena do banquete, da mesa, e de que nós somos uma grande festa proporcionada por Deus, e que a nossa tarefa e a nossa missão é que esse banquete seja um banquete para todos, em todo canto, em todo lugar e em todo tempo. Pode passar aqui. Essa foto é uma foto no Vietnã. Eu fui para o Vietnã para trabalhar com povos não alcançados, e esse foi o meu cartão de visita quando eu cheguei no Vietnã. Eu conheci um pastor muito jovem, e esse pastor que está ali com a camiseta branca é o Philip Zoom, e ele disse assim para mim: Jorge, amanhã é meu aniversário, e eu gostaria de te convidar junto com a minha família para você comemorar o meu aniversário. E eu pensei assim, mas eu conheci ele a semana passada, e eu não tinha nenhum tipo de afinidade com ele. Eu falei, por que ele está me convidando para ir para o aniversário dele, junto com a minha família? Isso não faz sentido na minha cabeça. E eu aceitei o convite, sabendo que ali haveria alguma coisa, ali haveria algum movimento, ali haveria alguma coisa, naquele jantar, alguma coisa ia acontecer. Eu peguei a minha família e fui para o vilarejo onde ele morava. Um vilarejo muito pequeno, e ele escolheu o melhor restaurante do vilarejo.
E todas as vezes que um asiático te convida para comer, não ouse pagar a conta, porque eles querem pagar para você, porque é alguma coisa muito especial. Não existe esse negócio de rachar a conta. E porque o momento da alimentação é muito comunitário. Às vezes eles comem sentados no chão, em uma vasilha só, e eles repartem aquele alimento. E eu conheço muito a cultura asiática. E eu fui então para esse jantar. Quando eu cheguei lá, era aniversário dele e o povo estava com a camisa do Brasil. Fiquei mais sem entender ainda. Falei, o que tem a ver o aniversário dele com a camisa do Brasil? E a gente celebrou o aniversário dele, cantamos parabéns. E eu chamei ele no canto e eu coloquei a mão no bolso. Falei, Felipe Zum, eu sabia que ele era muito pobre. Eu conheci um pouco da história e da realidade dele. Ele era muito pobre. Eu disse, Felipe Zum, eu trouxe um dinheiro aqui. Ele falou assim, não faça isso, vocês são convidados especiais nossos. E eu falei, por que você me convidou? Por que você convidou a minha família? Ele disse, Jorge, você sabe que eu moro num vilarejo e você sabe que tem uma igreja lá no vilarejo. E eu sei que você é treinador de futebol e se Deus colocou no meu coração de te chamar aqui e de te convidar para você ir lá para o vilarejo, para a gente montar uma escolinha de futebol lá no vilarejo, que você iria ajudar a igreja a crescer. Quando ele começou a falar aquilo, sonhos começaram a surgir na minha mente, porque é tudo que eu queria. Eu estava chegando no país, eu sou treinador de futebol, ele estava praticamente escrevendo a minha carta missionária da próxima semana. Eu ia contar uma escolinha de futebol no vilarejo, no Vietnã, e vamos ajudar um pastor que tem uma igreja, e agora é isso mesmo. E ele começou a falar, e ele disse assim, mas antes que você diga se você vai aceitar, não, eu preciso te contar uma coisa. E eu disse, o que é? Ele falou, então, alguns meses atrás, quando eu saía do vilarejo, e lá os vilarejos têm umas vielas bem curtas, que cabem talvez duas ou três motos, que dão acesso às avenidas principais, que vão para a grande cidade. Ele falou que quando ele estava saindo do vilarejo, que ele entrou nessa viela para sair do vilarejo, ele estava de moto, e quando ele viu, tinha um grupo de homens no final da viela. E ele continuou andando e ele percebeu que o grupo de homens não ia sair, ele resolveu voltar. Quando ele resolveu voltar, tinha um grupo de homens fechando a saída dele para voltar para o vilarejo. E ele não sabia o que fazia, e o resultado disso foi que ele apanhou muito. Ele me mostrou as fotos, ele ficou muito machucado, com muitos hematomas, eles bateram nele muito, ele foi hospitalizado, e ele me mostrou as fotos, e os homens disseram para ele, aqui no vilarejo, não vai ter nenhuma igreja. E ele me contou essa história. E a minha fé foi de 100 a 0 em questão de segundos. E eu falei assim, meu Pai. E eu falei, Senhor. E eu ao mesmo tempo que eu não sabia o que eu dizia, eu falei, Felipe Zum, eu vou para casa, eu preciso de falar com Deus, eu preciso de orar. E eu fui para casa naquele dia arrebentado emocionalmente, espiritualmente, porque essa era a minha tarefa, era isso que eu tinha ido para fazer, Deus me chamou para isso, mas ao mesmo tempo eu tinha que pensar na minha segurança. E eu passei aquela noite sem dormir, falando com Deus. Eu disse, Senhor, é o seguinte, se o Senhor quiser que eu realmente vá, eu quero que o Senhor seja extremamente claro comigo. E assim eu fiz. E a minha esposa tinha acabado de começar a dar aula de inglês num vilarejo vizinho onde a gente morava. E a minha esposa, ela é formada em letras, em língua inglesa, e ela foi para esse vilarejo dar aula, e ela virou uma espécie de popstar no vilarejo. Porque, assim, as crianças, um monte de criança aprendendo inglês com uma estrangeira, e as mulheres do vilarejo protegiam a minha esposa, levavam ela para fazer compra na feira, não deixava ninguém cobrar mais caro nos alimentos. Os homens me chamavam para comer com eles e faziam festas. Então a gente virou meio que uns popstar, eu na cola da minha esposa, ali na sombra dela, né? E tal, e aí eu pensei assim, quem sabe esse negócio não dá certo lá no Felipe Zum. E aí eu tive ideia de começar uma escolinha de inglês lá no vilarejo, junto com a minha família. Passa a próxima foto. Esse é o primeiro dia que a gente... depois de alguns dias que a gente já está no vilarejo, que a gente chega lá, que a gente começa a escolinha de inglês. Esse lugar era onde era a igreja.
que era a casa do Felipe Zum, que era a sala da casa dele. Tinha um móvel assim, e na hora do culto, ele afastava o móvel, e atrás do móvel tinha uma cruz. E é isso aí, a casa dele também é isso aí, e um quarto. Era aí que ele morava. E nesse dia desse jantar, depois de alguns meses que a gente estava lá com uma escola de inglês, um dos homens que bateu nele naquele dia está sentado junto com a gente aí. Depois que a gente já conheceu a comunidade, que a gente começou a se entrosar, estou eu lá no canto, o Gabriel lá do meu lado, minha filha Júlia, aqui a minha filha Sofia e a minha esposa. Quase que eu falei igual muçulmano, né? Minha outra esposa. Tá gravando não, né? Para não mandar lá para casa. Pode passar a próxima foto. E aí está a escolinha de inglês, com os meus filhos e os adolescentes aí. A estratégia é essa: quando você correr risco de vida, manda primeiro na frente as crianças e as mulheres. Se der certo, a minha esposa tomava conta da escola junto com os meus filhos e dava aula para os adolescentes. Era um negócio maravilhoso, porque os adolescentes tendo aula com outros adolescentes, esse negócio ficou fantástico, e a comunidade acolheu a minha família, acolheu a gente. Eu ia para lá, às vezes à tarde, para andar junto com os homens, para conviver com eles. Pode passar a próxima foto. Aí está minha esposa dando aula. A gente construiu no fundo da casa do Felipe Zum essa salinha aí. A gente conseguiu dinheiro para comprar uma televisão, um ar-condicionado, e ali acontecia as aulas de inglês lá. Pode passar a próxima foto. Isso aí é a escolinha de futebol que a gente montou no vilarejo. E ali do meu lado está o Felipe Zum, pastor da comunidade. Um pequeno homem com um coração gigante que me ensinou o que é ter verdadeiramente braveza em aceitar aquilo e as propostas de Deus na sua vida. Pode passar a próxima foto. Essa aí é a foto na escolinha. E pode passar e pode acender. E tem esse vídeo. Esse vídeo foi o dia do Natal. Foi o primeiro Natal que a gente fez lá na comunidade lá. A gente conseguiu reunir a comunidade, a gente fez um Natal. É um vídeo bem curto que ele me mandou, muito simples, mas eu gostaria que vocês assistissem. Pode soltar aí. Pode passar. Pode voltar aqui com a luz. Na porta da festa, na porta do banquete, a gente tem o final da parábola do filho perdido, não sabendo se o filho mais velho entra ou não. E a minha pergunta para você essa noite: aonde você quer estar? Qual é o seu lugar? Qual é a sua tarefa? Qual é a sua missão? O que Deus tem te chamado para fazer? Como você tem conduzido a história da sua vida? Qual é o seu limite de compaixão? Qual é o seu limite de misericórdia? Se o seu limite não é como o limite do Pai, eu te convido a alargar o seu limite. Eu te convido a andar mais milhas, a trilhar um caminho mais longo. Eu te convido a deixar o julgamento de lado. E eu te convido a entrar no banquete e a sentar à mesa junto com o Pai. E saber que quem sentar do seu lado, você estará pronto a abraçar e a acolher, da mesma forma que você foi acolhido. Nem o filho mais novo e nem o filho mais velho, mas o coração do Pai. Qual é a nossa missão? Ouvir a dor do próximo, ver a dor do próximo e sentir a dor do próximo. Essa é a nossa tarefa enquanto igreja. Que nesses 3 dias nós possamos refletir nisso,
e que essa reflexão nos leve um patamar acima de onde nós estamos. Que a gente possa viver e não esperar estar face a face com a morte, para que nós possamos nos arrepender do quanto de tempo nós gastamos na nossa jornada de vida. Que esse arrependimento seja já, que esse sentimento de compaixão, de misericórdia e de amor ao próximo aconteça já, que a gente não precisa de encontrar com a morte para perdoar e ser perdoado, que a gente não precisa de encontrar com a morte para reconhecer quem somos e o quanto nós estragamos a vida de pessoas que estão à nossa volta, que nós não precisamos de encontrar face a face com a morte para entender o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos dependentes de Deus, que nós possamos não viver fingindo que somos alguma coisa, mas que nós possamos ser, e que nós possamos ser como o Pai, ter um coração como o coração do Pai. Queria que vocês fechassem os nossos olhos e que a gente falasse com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua imensa graça e misericórdia que nos alcançou. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, não leva em consideração os nossos descaminhos, que o Senhor não leve em consideração, Pai, as nossas falhas, a nossa pequenez, as nossas limitações, mas que o Senhor, de braços abertos, nos recebe, e sem merecermos, o Senhor nos dá um grande banquete. Pai, nós não queremos ficar do lado de fora, nós queremos ficar do lado de dentro, porque o lado de dentro é o lado do aconchego, é o lado da graça, é o lado da paz que nós precisamos para a nossa alma. Pai, mas já que a festa é tua, e o Senhor nos insta, nos convoca a convidar pessoas, tenha misericórdia e nos ensine a convidar pessoas para que estejam também nesse banquete. Pai, que o resto de vida que nós temos, nós possamos oferecer na tarefa de encher esse banquete, de encher essa festa, de encher a tua casa, porque, Pai, se é bom para nós, nós entendemos que é bom para todos. Nós somos constrangidos pela transformação que foi operada nas nossas vidas. Isso nos move, Pai, em direção aos outros. Perdoa porque nós não perdoamos. Perdoa porque nós desistimos facilmente. Perdoa porque nós não enxergamos com profundidade atrás da dor das pessoas. Nos perdoa, Pai, e nos ensina, Pai, com o teu Espírito, Pai, como devemos ser. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.